Bom dia, queridos alunos do segundo ano. Eu, professor Manuel, estou aqui em mais uma aula de matemática. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Vamos lá! Na aula de hoje, dando continuidade ao capítulo 9 de Sistemas Lineares. Nesta aula, vamos abordar sistemas lineares homogêneos, matrizes associadas a um sistema e escalonamento de sistemas lineares, os demonstrando e exemplificando. Este aqui é um exemplo de sistema escalonado. A gente vai ver todas as suas propriedades. Mas escalonados são essas equações aqui. Ó. Aqui tem três equações, perdão. Aqui tem três incógnitas, duas incógnitas e uma incógnita. Ou seja, está escalonado. 2 e 3 aqui, certo? E isso facilita a resolução desse sistema, que é o que a gente vai ver. Agora nós temos aqui nossos sistemas lineares homogêneos. Vamos aqui à definição. Quando todos os termos independentes de um sistema linear são nulos, o sistema é denominado homogêneo. Exemplos. Aqui, ó. O coeficiente independente é esse termo aqui, ó, que não tem nenhuma incógnita do seu lado. Aqui, ó. Perceba que os coeficientes independentes desse sistema aqui são todos iguais a zero, ou seja, são todos nulos. Então, esse aqui é um sistema homogêneo. Porque no caso é um sistema de três equações lineares e três incógnitas. Aqui, ó, é um sistema de duas equações lineares e quatro incógnitas. E o coeficiente aqui independente, que é o coeficiente que não tem nenhuma incógnita do seu lado, são todos iguais a zero. Então, esse aqui é um sistema homogêneo. Mesma coisa que nesse terceiro caso, nós temos três equações com três incógnitas, né? Porque a gente tem a incógnita x, y e z aqui. Mas também é um sistema homogêneo porque o termo independente aqui, o coeficiente independente aqui, que é o que não tem nenhuma incógnita do seu lado, são todos iguais a zero, então a gente tem um sistema linear homogêneo. Todo sistema linear homogêneo com n incógnitas, ou seja, não importa o número de incógnitas, admite a enupla. Enupla é a solução, uma das soluções como 0, 0, 0. Ou seja, se eu substituir aqui todas as incógnitas por zero, vai ser uma das soluções desse sistema aqui, né? Porque se eu substituir aqui todas as incógnitas por zero, com certeza o resultado vai ser igual a zero, certo? Essa solução é chamada de solução nula, trivial ou imprópria, certo? Ou seja, quando eu substituo todas as incógnitas por zero, eu estou usando a solução trivial, a solução nula ou solução imprópria. Quando o quê? Quando eu substituo todas as incógnitas por zero. Qualquer solução diferente dessa, né, que é quando eu substituo todas as incógnitas por zero para um sistema homogêneo, você percebe que isso aqui é para sistemas homogêneos, certo? Os outros sistemas são outros casos, certo? É chamado de solução não nula, não trivial ou própria. Ou seja, quando eu encontro uma solução diferente dessa em que eu substituo todas as incógnitas por zero, eu vou ter uma solução não nula, não trivial ou própria, certo? Se uma se no par ordenado, na tripla ordenada, na quádrupla ordenada, eu tinha uma solução em que um dos termos são diferentes de zero, eu vou ter uma solução não nula, não trivial ou própria daquele sistema homogêneo, certo? Que é para sistema homogêneo que a gente está falando aqui, ok? Vamos aqui a um exemplo de sistema linear homogêneo. Determinar A, B e C para que esse sistema aqui de incógnitas x, y e z seja homogêneo. Ou seja, aqui, ó, o que é um sistema homogêneo? Ou seja, o coeficiente independente, o termo independente aqui, são todos iguais a zero, certo? Ou seja, essas incógnitas x, y e z aqui não importam. O que importa é esse coeficiente independente aqui, ó, que eu vou ter as incógnitas A, B e C aqui, tem que ser iguais a zero. Ou seja, eu vou formar um novo sistema aqui, com esses termos independentes aqui, iguais a zero. Os termos independentes de cada uma das equações lineares aqui. No caso, eu tenho três equações lineares e cada uma delas com seus termos independentes aqui. Ó. No caso aqui dessa primeira equação, nosso termo independente é C mais A. Nessa outra aqui é 1 menos C. Nessa outra aqui é A menos B. Tem esses termos independentes aqui, que é o que não tem nenhuma das incógnitas do sistema. Percebe por isso que ele
Por isso que na questão ele identifica quais são as incógnitas. Ou seja, os termos que não tiverem essas incógnitas do lado aqui vão ser os termos independentes, certo? A gente já identificou os termos independentes aqui, então a gente vai formar um novo sistema para que esse sistema aqui seja independente, ou seja, o C mais A tem que ser igual a zero, o 1 menos C tem que ser igual a zero e o A menos B também tem que ser igual a zero para que esse sistema aqui seja homogêneo, ou seja, esses termos independentes aqui tem que ser igual a zero. Então vamos resolver lá, né? Então, resolvendo essa primeira equação, a gente vai ter que A tem que ser igual a menos C, certo? Nessa outra equação aqui, a gente movendo o C para o outro lado da igualdade, a gente vai perceber que o C tem que ser igual a 1, certo? Mas o A também é igual a menos C, ou seja, o A aqui a gente já pode deduzir que o A vai ser igual a menos 1, né? Porque se C é igual a 1, no caso aqui, o C vai ser igual a menos 1. O menos C vai ser igual a menos 1. Então, A tem que ser igual a menos 1. E aqui a gente deixa o B desse lado da igualdade e move o menos B para o outro lado da igualdade. Então, ele fica positivo. Então, fica A igual a B. É como está descrito aqui, né? Como C é igual a 1, que é nessa terceira equação, e A é igual a menos C, temos que o A vai ser igual a menos 1, que é o que eu já falei, né? E como A é igual a B, ou seja, se o A aqui é igual a menos 1 e o A é igual a B, então o B também vai ser igual a menos 1, né? Porque o B é igual a A. Logo, para que o sistema seja homogêneo, devemos ter A igual a menos 1, B igual a menos 1, né? Porque A e B são iguais, então eles têm que ter o mesmo valor, que é menos 1. E o C, que a partir dessa segunda equação aqui, a gente descobriu que o C é igual a 1. Então está resolvido esse probleminha aqui. E para o nosso sistema ser homogêneo, os valores de A é menos 1, de B é menos 1 e de C é 1. Aí sim a gente vai ter um sistema homogêneo nesse exemplo aqui, ok? Matrizes associadas a um sistema. Podemos associar a um sistema linear duas matrizes cujos elementos são os coeficientes das equações que formam o sistema. Observe os sistemas lineares a seguir. Ao sistema, que o sistema, né, 5x mais 4y igual a 1 e 3x mais 7y igual a 2. Temos o sistema aqui. Podemos associar as matrizes A, 5, 4, 3 e 7, ó, que são os coeficientes aqui das incógnitas, né? Ó, 5, 4, 3, 7. E chamada, isso aqui é a chamada de matriz incompleta, certo? Porque só tem os coeficientes das incógnitas. Formada pelos coeficientes das incógnitas, como eu falei, né? E a matriz B, que é a matriz completa, formada pelos coeficientes das equações e pelos dois coeficientes independentes aqui que não tem incógnita, certo? Então vai ter, ó, 5, 4, 3 e 7, que são os coeficientes das incógnitas, e 1 e 2 aqui, que são os coeficientes independentes, que não tem incógnita do lado deles. Essa aqui é a matriz completa e essa outra aqui é a matriz incompleta, certo? Mesma coisa aqui nesse outro exemplo, ó. Ao sistema que a gente tem três equações e 3 incógnitas, certo? Aí, ó, podemos associar a matriz A e B incompleta e completa, respectivamente. Ou seja, a matriz A vai ser nossa matriz incompleta e a matriz B vai ser nossa matriz completa. Matriz incompleta tem o quê? Só os coeficientes das incógnitas. Aqui, ó, é 1, 1 e menos 2. Então, na primeira linha aqui, a gente vai ter 1, 1 e menos 2. Aqui a gente tem, ó, os coeficientes são 1, menos 2 e 1. Então, aqui a gente vai ter esses elementos, né? 1, menos 2 e 1, que são os coeficientes da incógnita dessa segunda equação. Aqui a gente tem os coeficientes 2, menos 1 e menos 1. Então, aqui nessa outra linha, a gente vai ter 2, menos 1 e menos 1. E aqui está formada nossa matriz incompleta com os coeficientes das incógnitas. Nossa matriz completa, basta a gente adicionar essa coluna aqui com os coeficientes independentes, que são estes aqui que não têm incógnitas, certo? Que é o 0, 3, menos 4. Está aqui adicionado nessa coluna. Então, essa aqui é a matriz completa, com todos os coeficientes. E essa daqui é a matriz incompleta, com apenas os coeficientes das incógnitas, ok? Representação matricial de um sistema. Lembrando o processo de multiplicação de matrizes e utilizando a matriz incompleta de um sistema, é possível representá-lo na forma matricial. Vejamos alguns casos.
Que a gente tem um sistema, aquele mesmo sistema, né? 5x mais 4y igual a 1, 3x mais 7y igual a 2. Esse sistema aqui pode ser inscrito na forma matricial. Ou seja, a gente pega aqui ó, a matriz incompleta, né? Só com os coeficientes das incógnitas. Coloca essa outra matriz aqui com as incógnitas, né? As incógnitas são x e y. E aqui a gente tem o quê? Multiplicação de matrizes, certo? Que tem que ser igual a os coeficientes independentes aqui em coluna, certo? Porque a gente tem que lembrar que multiplicação de matrizes é linha vezes coluna. Então, essa linha aqui, ó, essa linha do 5 e do 4, ia multiplicar o x e o y. Então, ia ficar 5 vezes x, 5x, mais 4 vezes y, 4y, que teria que ser igual a 1, que formaria essa primeira equação aqui. Ou seja, a gente está mudando o sistema dessa forma aqui, de sistema, né, com as duas equações, para essa forma matricial aqui. A gente tem a matriz incompleta, as incógnitas aqui e os coeficientes independentes aqui. Mesma coisa nesse outro exemplo aqui, ó. Para a gente transformar na forma matricial, para a gente transformar nessa equação matricial, é a mesma coisa. A gente pega o quê? A matriz incompleta aqui, só com os coeficientes das incógnitas. Coloca as incógnitas aqui, ó, que agora no caso são 3. E aqui tem que ser igual, essa multiplicação de matriz aqui tem que ser igual aos coeficientes independentes aqui, que nesse caso é 0, 0 e 0. Ou seja, essa matriz aqui é uma matriz homogênea, ok? Então a gente já sabe identificar. A gente já sabe que esse sistema a gente pode colocar na forma matricial, ou esse sistema aqui a gente pode colocar de forma que seja uma equação matricial, ok? Vamos seguir. Sistemas lineares equivalentes. Dois sistemas lineares são equivalentes quando têm o mesmo conjunto solução. Indica-se que o sistema S1 é equivalente ao sistema S2 por S1 tio. Aí o tio quer dizer que o sistema S1 é equivalente ao sistema S2. Ou seja, esse tio aqui, entre os sistemas aqui S1 e S2, indica que eles são equivalentes. O que é um sistema equivalente? Que eles têm a mesma solução, certo? Sejam os sistemas S1 e S2, o par ordenado 2 e 3 é a solução do sistema S1, pois aí a gente vai testar aqui substituindo o x por 2 e o y por 3, certo? Então aqui ó, fica 2 vezes 2, né? Substituindo o x por 2, mais, e o y é 3, então fica só 3 aqui. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Ou seja, essa sentença aqui é verdadeira. Testando aqui também na outra equação, né? A gente substitui o x por 2 e o y por 3. 2 mais 3, 5. Então, também é verdadeiro. Agora, vamos testar o par ordenado como solução do sistema S2. Substituindo aqui, ó, a gente tinha 3x mais y. Então, fica 3 vezes 2, porque o x é igual a 2, mais 3, porque o y é igual a 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Então, é verdadeiro. Substituindo x e y nessa outra equação, vai ficar 7 vezes 2, está aqui, né? Substituindo x por 2, menos 3 vezes 3, substituindo y por 3. Então, está aqui, né? 7 vezes 2, 14. 3 vezes 3, 9. Então, é 14 menos 9. 14 menos 9 é igual a 5. Então, essa sentença aqui também é verdadeira. Então, esse par ordenado 2 e 3 aqui é solução do sistema S1 e do sistema S2. Se esses dois sistemas têm soluções, têm a mesma solução, eles são equivalentes. Ok? Ó. Como S, como conjunto de solução, né? É 2 e 3. Vamos ler aqui. Como S é o conjunto de solução dos sistemas S1 e S2, são sistemas equivalentes. Se eles têm a mesma solução, eles vão ser sistemas equivalentes. Outro caso aqui que eu coloquei aqui, ó. Esse aqui, ó. Perceba que esse sistema aqui, duas linhas aqui, ele tem as mesmas equações desse sistema S1. O que eu mudei aqui? Mudei só a ordem das equações. E eu mudar a ordem dessas equações aqui, não altera a solução do sistema, certo? Ou seja, esse sistema aqui, S duas linhas, vai ter a mesma solução desse sistema S1, certo? Aqui é o S1 e esse aqui é o S1, duas linhas.
Esse sistema aqui vai ter a mesma solução desse sistema aqui. Mudar, de novo, mudar a ordem das equações não altera o conjunto de solução. Ou seja, esse sistema aqui continua equivalente a esse sistema aqui, beleza? Sistemas escalonados. Observe os sistemas lineares seguintes. Esse sistema aqui é equivalente a esse sistema aqui. E esse sistema aqui, ele está escalonado aqui, ó. Aqui só tem uma incógnita, aqui tem duas incógnitas e aqui tem três incógnitas. Sistemas escalonados dessa forma aqui, fica bem simples a resolução do sistema. Por isso, às vezes, a gente vai encontrar os sistemas não escalonados, mas é possível a gente escalonar usando os métodos que a gente vai ver a seguir, certo? Aí, quando a gente deixa o sistema escalonado, tá fácil da gente encontrar a solução daquele sistema. Porque, por exemplo, aqui, ó, a gente já tem o valor de z. Z é igual a menos 2. Se a gente tem o valor de z igual a menos 2, a gente já pode substituir o z nessa segunda equação aqui. Substituindo o valor de z nessa segunda equação, fica fácil da gente encontrar o y. Aí a gente tendo o valor de z e o valor de y, a gente pode também substituir nessa outra equação. Substituindo o valor de y e o valor de z nessa equação aqui também, fica fácil da gente encontrar o valor de x. Assim a gente vai encontrar a tripla ordenada, que é a solução desse sistema, ele estando escalonado. Então a gente deixa os sistemas escalonados para facilitar a resolução daquele sistema, para a gente encontrar a solução daquele sistema. Aí, ó, quando essas incógnitas x aqui, ó, nessa segunda equação, a incógnita x não aparece. Quer dizer que ela tem o quê? Coeficiente zero. Porque 0 vezes x é igual a zero. E o zero não precisa aparecer aqui porque ele não faz diferença, certo? Mesma coisa aqui nessa terceira equação. A gente não tem as incógnitas y e x. Isso quer dizer o quê? Que os seus coeficientes são iguais a zero. 0 vezes y igual a zero. 0 vezes x igual a zero. Então, ele também não precisa aparecer aqui, não. Então, quando a gente estiver escalonando um sistema, a gente tem que anular. A gente vai ver já os métodos. A gente vai ter que anular esses coeficientes do x, primeiro do x, e depois o do y aqui nessa terceira equação. Que aí a gente vai deixar o sistema escalonado. A gente vai ver. Então, acredito que você já consegue identificar um sistema escalonado. Ou seja, eu vou ter as equações em escala. Nesse segundo exemplo aqui, ó, a gente tem três incógnitas aqui, que na segunda equação a gente já tem duas incógnitas. Está escalonado. Porque ele só tem duas equações e está seguindo uma escala. Aqui tem três incógnitas, aqui tem duas incógnitas. Mesma coisa aqui, ó, a gente tem quatro incógnitas, três incógnitas, duas incógnitas e uma incógnita. Também é um sistema escalonado. Mesma coisa aqui. A gente tem quatro incógnitas aqui e aqui a gente já tem duas incógnitas. No caso aqui, seria mais complicado da gente encontrar a solução desse sistema aqui, mas ele também é um sistema escalonado, certo? Então, os sistemas que têm sistemas que apresentam tais características são chamados sistemas escalonados. E a gente vai aprender o processo de escalonamento já já. Vamos agora ao processo de escalonamento. Ou seja, a gente tem aqui no exemplo. Para escalonar o sistema, a gente tem esse sistema e a gente vai escalonar, deixar as incógnitas em escala. Para isso, a gente adota os seguintes passos. Anulamos os coeficientes da primeira incógnita, da segunda e da terceira equações. Ou seja, a gente tem que anular esse coeficiente aqui, ó, do 2, do x aqui que é 2, e desse outro x aqui que é 3 nessa outra equação. Como é que a gente faz? A gente usa aquele método da adição duas vezes, que é como a gente vai ver aqui, ó. Somamos membro a membro a primeira equação multiplicada por menos 2 com a segunda equação, gerando a nova segunda equação. Ou seja, a gente vai usar o método da adição aqui, mas primeiro a gente multiplica essa primeira equação por menos 2 e depois soma com essa segunda equação. Ou seja, aqui, ó, vamos multiplicar essa equação aqui por menos 2. Menos 2 vezes x vai ficar menos 2x, está aqui. Menos 2 vezes menos 2 mais 4y, está aqui. Menos 2 vezes menos 1 mais 2. Então, vai ficar mais 2z aqui. Menos 2 vezes 3 menos 6. Está aqui. Aí, essa segunda equação aqui, a gente só repete aqui embaixo, certo? 2x menos 3y menos 3z, que é essa segunda equação aqui, ó.
Perceba que a gente multiplicou por menos 2, porque justamente a gente multiplicando por menos 2, se a gente somar essas duas equações aqui, a gente vai eliminar, cancelar aqui, ó, as incógnitas x aqui. Vai sobrar só a incógnita y e z, certo? A gente está usando o método da adição para cancelar as incógnitas x aqui, que é somando essas duas equações aqui que a gente cancela, né? Então, vamos continuar a soma dessas duas equações. Então, 4y menos 3y, resta só y, né? 2z menos 3z, a gente dá o sinal do maior, que é o menos 3, e 2 menos 3, resta só 1. E o 1 não precisa aparecer aqui. Então, a gente tem y menos z e vai ser igual. A gente também soma esses dois elementos aqui. Menos 6 com mais 5, resta menos 1. Então, a gente obteve essa equação aqui, que será a nossa nova, segunda equação aqui, ó. Y menos z igual a menos 1 vai ser a nova segunda equação aqui, certo? Por quê? Porque a gente multiplicou a primeira por menos 2, somou com a segunda e conseguiu eliminar as incógnitas x aqui, para a gente deixar o quê? O sistema escalonado, certo? Então, a gente usa esse método aqui primeiro. Aí, a gente também tem que cancelar essa incógnita x aqui da terceira equação. No caso aqui, resumindo aqui, a gente vai ter que multiplicar a primeira equação por menos 3 e somar com essa terceira equação, tá? Então, vamos multiplicar logo aqui, ó. Menos 3 vezes x, menos 3x, está aqui. Menos 3 vezes menos 2, mais 6y, está aqui. Menos 3 vezes menos 1, vai dar mais 3z. 3z, no caso, está aqui. Igual, a gente multiplica o menos 3 vezes o 3 aqui, que dá menos 9. Está aqui. Então, a gente multiplicou a primeira equação por menos 3 e obteve essa equação aqui. E a gente vai somar o quê? Com a terceira equação aqui, ó. 3x menos y menos 5z igual a 10. Isso para quê? Para a gente cancelar as incógnitas x aqui, somando essas duas equações. Então, vamos continuar a soma. 6 menos 1, 5y. 3 menos 5 dá menos 2z, certo? Então, a gente já eliminou a incógnita x e tem aqui 5y menos 2z. E a gente soma esses dois elementos aqui também. Menos 9 mais 10 sobra 1. Então, 5y menos 2z igual a 1 vai ser nossa terceira equação aqui, certo? Ou seja, a gente eliminou as incógnitas x dessa segunda equação e a incógnita x dessa terceira equação. O próximo passo é eliminar a incógnita y dessa terceira equação aqui, certo? E esse sistema aqui, obtido aqui, através desse processo aqui de adição dessas equações, primeiro a gente multiplica pelo coeficiente de toda a equação, e depois soma para eliminar a incógnita x, certo? Esse novo sistema aqui encontrado é equivalente a esse sistema inicial, certo? Ou seja, esse sistema aqui vai ter a mesma solução desse sistema inicial. A gente está escalonando para facilitar a resolução do sistema, ok? Então, vamos seguir aqui. Continuando o processo de escalonamento. Agora, ó, a gente vai multiplicar a segunda equação aqui, ó, por menos 5 e somamos o produto obtido com a nova terceira equação. Ou seja, a gente vai multiplicar essa equação aqui por menos 5 e somar com essa terceira equação. Porque a gente multiplicando essa aqui por menos 5, a gente vai cancelar a incógnita y dessa terceira equação. Aí a gente vai obter o sistema escalonado. Ó. Vamos multiplicar aqui. Ó. A gente está multiplicando essa equação aqui por menos 5. Então, menos 5 vezes 1, menos 5y. Menos 5 vezes menos 1, mais 5z no caso. Menos 5 vezes menos 1, sinais iguais, né? Fica positivo. Então, fica igual a 5. E essa outra equação aqui a gente só repete, né? 5y menos 2z igual a 1. Só repete. Aí agora a gente soma essas duas equações para eliminar a incógnita y dessa terceira equação. Beleza? Então, somando aqui, a gente já sabe que cancela, né? Porque a gente tem menos 5y e aqui a gente tem mais 5y. Se eles têm sinais opostos, elas se cancelam. Aqui a gente tem 5z menos 2z. Vai sobrar o quê? 3z. Igual, aí a gente soma esses dois elementos aqui, né? 5 mais 1, 6. Certo? Então, a gente já tem o sistema escalonado, porque essa nova equação aqui vai ser a nossa nova terceira equação aqui, ó. Após substituir a terceira equação pela soma obtida, temos um sistema escalonado equivalente ao sistema original, que eu já falei, né? Esse sistema aqui
é equivalente àquele sistema inicial. Só que aqui a gente conseguiu escalonar ele, ou seja, aqui a gente tem uma equação não, perdão, uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas. O sistema escalonado desse modo aqui, fica fácil da gente encontrar a solução, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Com o sistema escalonado, sua resolução fica facilitada. Observe, ó, na terceira equação, obtemos z igual a 2, ó, porque a gente tem aqui 3z igual a 6. Ou seja, o 3, que está multiplicando o z, vai dividindo o 6. 6 dividido por 3 é igual a 2. Ou você pode observar aqui, 3 multiplicado por que número vai ser igual a 6? Por 2, né? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Ou seja, o valor de z aqui é 2. Substituímos z por 2 na segunda equação, obtemos y igual a 1. Ou seja, se a gente substituir aqui, a gente já sabe que z é igual a 2, né? A gente ia substituir o z aqui na segunda equação por 2, então ia ficar menos 2. Y menos 2. Aí a gente mandava o menos 2 para o outro lado da equação e ele ia ficar positivo. Então ia ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é igual a 1. Ou seja, o y seria igual a 1. Ok? Substituindo z por 2, y por 1 na primeira equação, ou seja, a gente já tem o valor de z, que é 2, e o valor de y, que é 1. Ou seja, a gente pode substituir esses valores aqui na primeira equação. Substituindo aqui na primeira equação e resolvendo essa primeira equação, a gente vai obter que x é igual a 7. Já até não mostrei todo esse passo a passo de substituição, porque eu acho que vocês já têm capacidade de observar isso assistindo a aula, depois vocês conseguem revisar e rever esses cálculos que são simples, certo? É só substituir aqui os valores e terminar de resolver o sistema. Então a gente já sabe que o z é igual a 2, o y é igual a 1, e se a gente substituir esses dois valores na primeira equação, a gente vai obter que x é igual a 7, certo? Então a gente já tem a tripla ordenada, que é a solução desse sistema, né? Portanto, o conjunto de solução do sistema é esse aqui, ó. Tripla ordenada, o x é igual a 7, o y é igual a 1 e o z é igual a 2. Se vocês substituírem esse valor aqui no sistema escalonado, vocês vão comprovar que é sim, que essa tripla ordenada é sim solução desse sistema aqui. Esse sistema escalonado é equivalente ao sistema inicial lá que não estava escalonado. É igual a esse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui não escalonado é equivalente a esse sistema aqui escalonado, beleza? Então a gente escalona o sistema para a gente conseguir resolver o sistema, beleza? Vamos aqui a outro exemplo de processo de escalonamento, certo? Então a gente tem esse sistema aqui e a gente quer resolver esse sistema. E para resolver esse sistema, o ideal é a gente escalonar esse sistema aqui. Então vamos ao processo de escalonamento desse sistema. É mais conveniente mudarmos a ordem das equações, colocando primeiro a equação em que a primeira incógnita tem coeficiente 1 ou menos 1, obtendo um sistema equivalente. Ou seja, a gente vai mudar as ordens dessas equações aqui, que o sistema vai continuar equivalente, certo? Então a gente tem que procurar aqui a equação em que o coeficiente do x aqui é igual a 1 ou menos 1. E no caso aqui, essa segunda equação, o coeficiente do x é igual a 1. Então a gente vai mover essa equação aqui para a primeira equação e essa daqui a gente vai mover para a segunda equação, que é o que a gente fez aqui, ó. Essa equação aqui veio para a primeira equação, essa equação aqui veio para a segunda equação. A gente moveu essas duas equações aqui de lugares. E esse sistema aqui continua equivalente a esse sistema aqui inicial, certo? Para a gente escalonar os sistemas, a gente precisa primeiro cancelar essas incógnitas x aqui, certo? Para cancelar essas incógnitas x, a gente tem que multiplicar essa primeira equação por um número e somar com essas outras equações, certo? Então vamos primeiro cancelar a incógnita x dessa segunda equação aqui. Como a gente sabe que o coeficiente do x aqui é 3, o oposto de 3 positivo é menos 3, certo? Então a gente vai multiplicar essa primeira equação por quanto? Por menos 3, porque menos 3 é o oposto de 3, que é o coeficiente do x aqui, ok? Então menos 3 vezes x, menos 3x, está aqui. Menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes menos 2, mais 6z, que está aqui. Menos 3 vezes 3, menos 9, certo? Aí, para cancelar essa incógnita x aqui da segunda equação, a gente soma com ela aqui, né? Essa equação obtida multiplicando essa primeira, ok? Essa de baixo aqui, ó, é essa mesma equação aqui da segunda equação.
ok? Então a gente vai cancelar as incógnitas x aqui, ó. Porque menos 3 somando com mais 3x aqui, cancela, certo? Aí a gente soma menos 3y com menos y vai dar menos 4y. 6z mais z vai dar 7z. Menos 9 mais 5 vai dar menos 4. Então a gente tem essa nova equação aqui, que vai ser a nossa nova segunda equação, que já está aqui, certo? Agora a gente vai cancelar a incógnita x aqui da terceira equação. Como a gente sabe que o coeficiente do x aqui é igual a 2, a gente tem que multiplicar essa primeira equação pelo oposto desse coeficiente aqui, que é 2. O oposto de 2 é menos 2. Ou seja, a gente vai multiplicar essa primeira equação por menos 2, que assim a gente vai conseguir cancelar essa incógnita x, ok? Então, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes menos 2, mais 4z. Menos 2 vezes 3, menos 6. Essa terceira equação aqui, a gente só repete aqui, ok? Tá aqui. Aí a gente soma essas duas equações agora para cancelar a incógnita x. Menos 2x mais 2x cancela, né? Menos 2y com mais 3y, resta só y, certo? 4z menos z, sobra 3z, certo? A gente tem y mais 3z, aí a gente soma esses dois coeficientes aqui independentes, menos 6 mais 7 vai sobrar 1. A gente tem essa nova equação que vai ser a nossa nova terceira equação, certo? A gente já eliminou aqui primeiro as incógnitas x da segunda equação e da terceira equação. Ou seja, a gente só tem duas incógnitas aqui. Nosso próximo passo é o quê? Eliminar essa incógnita y aqui da terceira equação, porque assim a gente vai ter o sistema todo escalonado. Então vamos seguir aqui para o próximo slide. Então agora, ó, invertemos a ordem da segunda equação e a terceira equação, ou seja, a gente parou aqui, né? A gente tinha essa nova segunda equação e essa nova terceira equação. É mais conveniente a gente mudar a ordem dessas duas equações aqui, colocar essa em que o y aqui tem um coeficiente menor primeiro, e essa aqui o y aqui tem um coeficiente maior não, menos 4, né? Depois, certo? Então a gente vai inverter essa ordem das equações aqui, que a gente obtém um sistema equivalente a esse aqui, ou seja, a solução do sistema continua a mesma, a gente está só facilitando a nossa resolução aqui, o nosso escalonamento do sistema, ok? Então a gente mudou aqui de ordem essas duas equações. Y menos 3z igual a 1, ficou aqui, e menos 4y mais 7z igual a menos 4, ficou aqui agora. A gente tem o quê? Que eliminar essa incógnita y aqui. A gente tem o que aqui? Menos 4y. O oposto de menos 4 é o quê? Mais 4. Ou seja, a gente vai multiplicar essa equação aqui por 4 positivo, que assim a gente vai cancelar a incógnita y aqui dessa nossa nova terceira equação. Então vamos lá. 4 vezes y, 4y. Certo? 4 vezes 3, 12z. 4 vezes 1, 4. Está aqui. E a gente soma com essa segunda equação aqui. Beleza? Vai cancelar a incógnita y. Mais 4y menos 4y cancela, né? 12z mais 7z, 19z. 4 menos 4, 0. Ou seja, esse z aqui vai ser igual a 0. Mas a gente pode colocar, a gente deixa dessa forma aqui mesmo, certo? 19z igual a 0, que vai ser nossa nova terceira equação, certo? Aí aqui, nesse quarto passo aqui, nesse quarto sistema, a gente já tem um sistema escalonado. 3 incógnitas, 2 incógnitas, uma incógnita. Agora está fácil da gente encontrar a solução, a tripla ordenada, que é a solução desse sistema. A solução do sistema fica então facilitada. Da terceira equação, obtemos que o z vai ser igual a 0, né? Porque aqui a gente tem 19z igual a 0, 19 vai dividir no 0, 0 dividido por qualquer número é igual a 0, certo? Então z vai ser igual a 0, certo? Aí substituímos o 0 na segunda equação, para a gente resolver essa nossa segunda equação aqui. A gente substituiu z por 0, então 3 vezes 0, 0. Então o y vai ser igual a 1, certo? Acredito que essa última resolução vocês já sabem fazer, vocês já são totalmente capazes, totalmente habilidosos para resolver esse sistema aqui. Então, para desenvolver mais rápido a
a nossa videoaula aqui, eu não estou demonstrando toda essa resolução, ok? Substituindo o z por 0 e o y por 1, né? Porque a gente já encontrou que o z é igual a 0 e que o y é igual a 1. A gente vai substituir esses valores na primeira equação para a gente encontrar o x, certo? Eu não vou mostrar todo o processo, né? Mas aqui está bem fácil, né? Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai substituir o z por 0, né? Menos 2 vezes 0 vai dar 0. E o y por 1, né? Então ia ficar x mais 1 igual a 3. Então mais 1 ia passar para o outro lado. Menos 1, então ia ficar x igual a 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2, ou seja, o x vai ser igual a 2. A gente já tem a tripla ordenada, que é a solução desse sistema. O x vai ser igual a 2, o y vai ser igual a 1 e o z vai ser igual a 0. Portanto, o conjunto de solução do sistema é 2, 1 e 0. Nossa tripla ordenada, que é a solução desse sistema, é esta daqui, certo? Então, a gente escalona o sistema para conseguir resolver aquele sistema. E é bem simples. É só a gente ir usando esses métodos de adição de equações e a gente vai conseguir escalonar o sistema. Só recapitulando aqui, ó. A gente primeiro cancela o quê? As incógnitas x aqui, ó. 3x a gente cancela, esse 2x a gente cancela, multiplicando aqui primeiro por menos 3, depois por menos 2, a gente conseguiu cancelar as incógnitas x aqui dessas duas equações. Canceladas as incógnitas x dessas duas equações, a gente cancela agora a incógnita y dessa terceira equação. Às vezes vai ser necessário a gente mudar a ordem aqui das equações para facilitar nosso cálculo, mas enfim, a ideia é a mesma, certo? Cancelar a incógnita y da terceira equação. A gente conseguiu aqui cancelar a incógnita y da nossa terceira equação e assim a gente tinha um sistema escalonado. E o sistema escalonado está bem fácil da gente encontrar a solução do sistema, beleza? Meu muito obrigado a todos os alunos online presentes nessa aula virtual. Esse processo de escalonamento, assim, à primeira vista, vocês talvez vão sentir um pouco de dificuldade, mas é só vocês terem calma, reverem o passo a passo do processo de escalonamento e, de novo, eu, bem como meus colegas professores de matemática, estaremos à disposição para tirar qualquer dúvida na resolução dos problemas das atividades, certo? Então, qualquer coisa, revejam o escalonamento ou entrem em contato com o professor, certo? Obrigado de novo, até breve, valeu, bons estudos, tchau!